Olha, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, alertou sobre o risco da dengue e gripe pressionarem o sistema de saúde, vinculando o aumento dessas doenças a fatores climáticos. A campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada, começou ontem, 25 de março, enquanto a de dengue teve início em fevereiro e contou com uma baixa adesão. Apenas 1.800.000 doses foram aplicadas e essa baixa procura pelos imunizantes tem preocupado. Eu vou falar sobre esse assunto agora com o cardiologista e diretor médico da Saúde Livre Vacinas, Fábio Argenta, que está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. É uma satisfação estar com vocês do Jornal Brasil hoje. E vamos lá, né? Estamos aí diante de um aumento de casos, dos números de influenza a nível Brasil. Isso nos preocupa muito. E doutor, de fato, esse aumento de casos e essa baixa adesão das pessoas à vacina pode mesmo pressionar o nosso sistema de saúde? Exatamente. A gente hoje se depara aí com um surto de dengue a nível Brasil, influenza e não podemos esquecer também do Covid, né? Com isso a gente vai, se não trabalhar através da imunização e dos cuidados básicos com a saúde, com a higiene, vamos congestionar nossos hospitais. Certo. E então a consequência disso é que algumas pessoas podem não conseguir ser atendidas no tempo adequado, né? E aí isso pode aumentar a gravidade, até o número de mortos. Exatamente, Wilker, porque veja, falando especificamente da gripe, da influenza, né? Nós estamos bem no momento, numa época em que crescem muito os casos, porque começam a nível Brasil baixar as temperaturas e com isso o vírus ele fica mais difundido. E esse vírus não só pode provocar doenças do trato respiratório, predispondo, por exemplo, a pneumonias, entre outras doenças graves do trato respiratório, descompensando doenças como asma, enfisema pulmonar, DPOC, né? Mas pode também indivíduos com portadores de doenças cardiovasculares, esse indivíduo também descompensa essas doenças de base desses indivíduos, levando, por exemplo, a descompensação de insuficiência cardíaca, a risco de infarto, de derrame. Vejam vocês que, por exemplo, num indivíduo que já tem alto risco cardiovascular, ou seja, que já tem placa de gorduras em suas artérias, aumenta em até 6 vezes a chance do indivíduo vir a ter um infarto ou um derrame nessas épocas do vírus da influenza. Ou seja, o vírus ele leva não só ao problema respiratório propriamente dito, como também ele instabiliza o endotélio, que é a camada interna dos vasos, rompe placa de gordura nos indivíduos de alto risco cardiovascular, podendo levar, como eu falei, em 6 vezes mais casos de derrame e infarto nessa época. Muito preocupante, então, essa realidade que a gente tem vivido. E eu lembro que o nosso país já teve uma cultura de vacinação muito boa, né, doutor? Por que a gente tem visto essa mudança? No caso da dengue, por exemplo, essa imunização contra a dengue, eu imaginava que as pessoas iriam correr para os postos de saúde, porque a dengue é uma doença que causa muito mal-estar, causa morte em casos mais graves, e não foi o que a gente acompanhou. As pessoas tiveram uma busca muito baixa por essa imunização. O que pode estar justificando isso? Exatamente. Como eu falei, Wilker, além dos cuidados gerais, no caso da dengue, evitar água parada, enfim, a gente tem que lutar contra o mosquito, enfim, né? A gente precisa também fazer essa imunização. Graças a Deus, o Programa Nacional de Imunização no Brasil, que foi implantado nos anos 70, serve de modelo a nível mundial. E a gente precisa retomar essa conscientização de vacinação, que desde a época de pandemia foi deixada para trás, ou seja, preocupou-se muito com o Covid, obviamente, mas deixou-se de fazer as vacinações básicas da rede, né? E hoje a gente precisa retomar isso. A vacinação de dengue, que foi colocada à disposição para a rede pública da faixa etária dos 10 aos 14 anos, é uma coisa maravilhosa realizada a nível Brasil e não se tem desculpa de não vacinar, tendo em vista que é uma vacina extremamente segura e com proteção para mais de 90% contra dengue grave ou dengue hemorrágica e contra hospitalizações. Então, é uma vacina segura, de extrema eficácia e que realmente todos precisam fazer. Já a vacinação de gripe, que começou a campanha ontem, no dia 25,
de março a nível Brasil, todos precisam também fazer essa imunização contra a gripe, visto que é uma vacina que tem que ser realizada anualmente devido às mudanças dos vírus, das cepas, né? Então a gente precisa fazê-la anualmente. É uma vacina que não traz complicação nenhuma, é uma vacina de vírus morto, inativo. E vamos lá, quando eu falo em doença cardiovascular, eu estou protegendo o meu coração em até 60% para evitar, por exemplo, infarto, uma insuficiência cardíaca ou uma doença como um derrame ocasionada pela descompensação de doença cardiovascular. Então, veja, a vacinação contra a gripe não faz apenas prevenção da gripe propriamente dito. Ela vai mais longe, ela faz prevenção secundária, que a gente chama em indivíduos de alto risco cardiovascular. Perfeito. Então vamos lá. Quem deve se imunizar contra a gripe nesse momento? A vacinação contra a gripe, ela é a partir de 6 meses de idade para toda a população. Na rede pública, ela está sendo colocada para idosos, 6 meses de idade a 6 anos de idade, e profissionais que lidam com educação, profissionais da saúde, povos indígenas, entre outros. Então, esperamos aí que todos façam a sua parte, porque estar imunizando a você mesmo, você está fazendo um efeito, uma colaboração para toda a sociedade. Uma vez que eu me imunizo, eu estarei protegendo os que convivem comigo. E qual que é a porcentagem adequada de imunização, hein, doutor? Qual que é o necessário para que a gente tenha, de fato, uma proteção das pessoas? Veja, a imunização a gente fala que tem um efeito de rebanho mesmo, né? Ou seja, quando eu protejo a mim e a meu filho, na escola, essa criança, estando imunizada, ela vai proteger os demais coleguinhas, que, por sua vez, estando imunizados, evitam, que são os maiores transmissores, vamos lá, as crianças, né? Então, uma vez que os coleguinhas estejam com esse vírus, eles vão chegar em casa, levar para os pais esses vírus, fazer com que toda a cadeia desenvolva, né, esse quadro respiratório. E quando chega nos mais idosos, acaba, como eu falei, descompensando doenças de base. Então, portanto, a imunização, a bem da verdade, teria que ser disponível para todos. A proteção é para todos. Todos têm uma obrigação social de fazer essa vacina. É isso, é um cuidado não só consigo mesmo, né? Uma responsabilidade com a comunidade ali na qual a gente vive. E quando a gente fala sobre a dengue, o grupo é um pouco mais restrito, né? Até por conta da quantidade de doses e tudo mais. Perfeito, Wilker. A vacinação contra a dengue, a vacina essa do laboratório japonês, que está sendo disponibilizada para a rede pública, como eu falei, é altamente eficaz e está sendo disponibilizada para 10 a 14 anos. Porém, é uma vacina que está em bula dos 4 aos 60 anos de idade. Essa vacina a gente já vem trabalhando na rede privada desde maio do ano passado, né, para toda essa faixa etária de 4 a 60 anos de idade. Enquanto que a da gripe, acabamos de colocar a faixa etária que está disponibilizada, mas a da gripe também tem para todas as idades, a partir de 6 meses de idade, na rede privada, que é complementar à rede pública. Então, não temos hoje desculpa para não realizarmos a imunização contra a gripe, contra a dengue, enfim, esses vírus, né, que estão aí assolando em nossa sociedade de forma bastante preocupante. Doutor, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, pelas informações e pelo alerta para quem nos acompanha. Até uma próxima. Um forte abraço e fica a dica, corra vacinar no posto de saúde mais próximo. Tá dado o recado, até mais.